E nesta semana, o Notícias Agrícolas começa uma série de entrevistas para a gente entender como serão os custos para a soja 2021-22 aqui no Brasil. Já é sabido que serão mais altos do que na temporada anterior e a gente precisa entender principalmente qual vai ser essa relação com o câmbio, porque os produtores já compraram boa parte dos insumos para a nova temporada e o dólar começou a cair, ou seja, a comercialização vai ter que ser eficiente o bastante para garantir o equilíbrio e a renda do produtor brasileiro. Para começar, portanto, essa série, para a gente levantar os custos, a gente vai direto para o Rio Grande do Sul conversar com o Antônio da Luz, economista-chefe da Farsul, a Federação de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul. Antônio, mais uma vez, aqui conosco no Notícias Agrícolas. Seja bem-vindo, meu amigo. Boa tarde. Boa tarde, Carla. Que prazer estar contigo e com toda essa grande audiência do Notícias Agrícolas. O prazer é todo nosso. Antônio, de fato teremos, custos mais elevados para a safra 21-22 de soja do Rio Grande do Sul? Não há dúvida. Nós estamos até, inclusive, preocupados, embora não surpresos, porque desde o final do ano passado nós temos alertado os produtores, inclusive, não só aqui os gaúchos, mas os produtores do Brasil inteiro, que são telespectadores do Notícias Agrícolas, dentre as nossas perspectivas para o ano de 2021, quando falávamos lá no final do ano de 2020, tratávamos da nossa grande preocupação com a escalada dos custos de produção que já estava em curso. E, infelizmente, isto aconteceu. Nós estamos com um aumento de custos muito, muito alto. Nós temos alguns grupos de insumos que eu diria que o grosso do aumento já aconteceu, mas nós temos um outro grupo de insumos que o problema só começou. Então, temos sim uma preocupação muito grande com o custo da safra 22, porque, afinal de contas, tem um pouco desse aumento do custo, ele é decorrente de um oba-oba da safra 21, mas que nós não temos nenhuma garantia que em 2022 teremos preços nos patamares, preços e produtividades dos patamares desses de 2021, que em boa medida inflaram os nossos custos de produção. Antônio, quando a gente começa por esse grupo de insumos que já subiram, quais são os destaques e qual é aquele que traz mais preocupação nesse momento? Bom, eu vou começar com os fertilizantes. Os fertilizantes são, eles no meu entendimento, não que não haja espaço para subir mais, tá? O espaço sempre há. A questão é que a suba já foi tão alta que nós imaginamos que o pior já tenha passado. Nós tivemos nos fertilizantes vários produtos, vários que dobraram de preço e alguns que mais do que dobraram de preço da safra 21 para a perspectiva, para a orçamentação da safra 22. Sempre lembrando, Carla e telespectadores, nós só temos o custo de produção depois que colhe. Enquanto nós não colhemos, nós não temos o custo de produção da próxima safra, nós temos a orçamentação da próxima safra. Certo. Quando olhamos a orçamentação da safra 22 na comparação para a safra 21, alguns fertilizantes mais do que dobraram. Por que os fertilizantes, alguns deles mais do que dobraram? 3 razões principais, tá? Nesta ordem. Número 1, aumento do preço das commodities. Por incrível que pareça, Carla, a coisa mais importante para os custos de produção não é se uma mina ficou debaixo d'água, se a Sibéria teve um inverno horroroso, se isto ou se aquilo. Não. A soja está subindo ou está aumentando? Está aumentando, então dá para aumentar mais. Está caindo, opa, não dá para aumentar tanto. O fator número 2, oferta e demanda. Oferta e demanda de fertilizantes no mundo. Nós estamos com ampliação de área plantada no hemisfério norte, nós aumentamos a área de soja, aumentamos a área de milho, aumentamos a área de tudo em razão da queda dos estoques que foram decorrentes desse último biênio. Estados Unidos e a hemisfério norte amplia a área plantada, aumenta a demanda por fertilizantes, aumenta a demanda também por produtos químicos, e agora o mercado se volta para o hemisfério sul, que com os atuais níveis de preços e os contratos que temos visto por aí,
tudo leva a crer que teremos um aumento da área plantada. Então, nós temos uma demanda por fertilizantes e por produtos químicos maior, o que faz com que os preços subam. E terceiro lugar, taxa de câmbio. Por que nós estamos falando a taxa de câmbio? Porque muitas pessoas, Carla, acreditam que quando o câmbio sobe, o câmbio subiu 10%, os insumos vão subir 10%. O câmbio caiu 10%, insumos vão cair 10%. Isso não é verdade. Nós fizemos cálculos disso, uma técnica que nós chamamos de decomposição de variâncias, e por incrível que pareça, e por mais lamentável que pareça, o fator mais importante para este grupo de insumos, que são fertilizantes, produtos químicos, e também as sementes, mas as sementes é óbvio, ele está relacionado a coisa mais importante aos preços da commodity. Então, se a soja aumenta, eles aumentam. Em segundo lugar, os fundamentos do mercado deles, e apenas em terceiro lugar, representando 11% da explicação da variação do preço dos insumos, a taxa de câmbio. Então, a taxa de câmbio ter saído de 4 no início do ano passado para chegar a estar a 5,80, é evidente que é 11%, mas ajudou a subir. E agora que ela teve essa queda, nós vamos ver os insumos, por conta do câmbio, ter uma queda muito, muito, muito pequena, porque, afinal de contas, o câmbio não é tão importante na composição desses insumos. Bem diferente do que o produtor costuma acreditar, né, Antônio? Ele tem certeza de que o câmbio é a principal variável que mexe aí nos preços, principalmente dos fertilizantes e dos químicos, né? Ele tem essa sensação, mas é uma sensação equivocada, porque quando o câmbio sobe, sobe também o preço da commodity. Só que o que está puxando o preço dos insumos não é o câmbio, é o preço da commodity. E isso tem uma explicação muito mais complexa, e eu não sei se é o momento da gente tratar disso, mas não faltarão oportunidades. Mas, em resumo, tá, o produtor ele acredita em coisas que, do ponto de vista econômico, olhando da janela da ciência econômica, são coisas que nós não concordamos mesmo. Não nos parece errado, nos parece muito errado. Coisa número 1, o produtor achar que a moeda dele é o grão. Não, a moeda dele é reais. Não existe isso. Minha moeda é a soja, minha moeda... Não. Minha moeda é reais. Não é dólar, não é soja, não é nada. E por que as pessoas são tentadas a pensar na sua moeda, né? Porque tem gente lá na Faria Lima, lá em prédios bem altos, em andares inteiros, pensando como usar essas coisas, né, do ponto de vista de marketing. No momento que eu faço o cara pensar que a moeda dele é o grão, eu consigo fazer a outra barbaridade, que é a enrolação de troca, né? É fazer o cara acreditar que ele está pagando menos quando ele está pagando mais. Ou seja, uma coisa que me custava 100, digamos que o meu preço da soja seja R$100, e eu tenha um insumo, sei lá, eu produzo 1.000 sacos, então eu tenho uma receita de R$100 mil. Só que, na verdade, eu tenho um insumo que também custa 100, mas aí eu passo ele para 150. Percebe que eu aumentei 50% o custo de produção desse insumo em percentuais, 50%, eu aumentei em reais o meu custo com ele, mas em sacos eu diminui, o custo dele diminuiu, porque ele aumentou menos do que proporcional. Bom, só que daí eu estou capturando o lucro do produtor, né? Isso é uma coisa que nós lá, na microeconomia, lá na ciência econômica, chamamos de captura do preço reserva do consumidor. Isso é uma técnica que é usada e os produtores, infelizmente, caem nela todo santo ano, porque acreditam que a moeda dele é grão e porque acreditam na enrolação de troca. Então, dito isso, esses insumos, quando sobe a taxa de câmbio, sobe o preço da commodity e puxa os insumos. Só que depois, quando cai a taxa de câmbio, e os insumos não caem na mesma velocidade, não. Aí eles ficam lá, sobem de elevador e vão caindo de escadas. Então, eu diria que o grupo
fertilizantes, agroquímicos e sementes, eu trataria eles dentro de um grupo de insumos, de uma parte do custo de produção que pode aumentar mais, não há dúvida, pode subir mais ainda, mas já tem a maior parte da sua alta consolidada. Nós temos uma outra parte do custo de produção, que essa eu estou muito preocupado, porque esta primeira eu já enxerguei ela aqui na planilha do custo. Certo. Agora essa outra ninguém sabe, nós não temos nem referência, que é preço de combustíveis. À medida que o petróleo sobe no mercado internacional, e ele está subindo numa velocidade maior do que cai a taxa de câmbio, traz uma preocupação muito grande para o custo de combustíveis. Os combustíveis, eles têm um aspecto explosivo do ponto de vista dos custos de produção, porque se eu vou aumentar o custo do frete, aliás, dos combustíveis, eu não só vou aumentar o custo das minhas operações mecânicas, mas também eu vou aumentar o meu custo de frete, seja para trazer insumo, seja para levar produto. Então, eu encareço operações mecânicas e fretes, seja de insumos, seja de produtos. Outro insumo muito preocupante que está acontecendo é a energia elétrica. Como nós estamos com os reservatórios muito, muito baixos, e no Brasil inteiro, e nós poderemos ter a necessidade de ligar a pleno as termoelétricas, etc., para não haver apagão no país no segundo semestre, e a economia ainda está crescendo, está se recuperando, que demanda mais energia, nós poderemos ter um aumento no custo de energia elétrica muito alto. E isso, para aqueles produtores que são irrigantes, e muitos produtores de soja são irrigantes, nos traz uma preocupação muito grande para o que pode vir nesse novo custo de produção, que hoje estamos olhando como orçamentação, mas poderá consolidar nesse custo lá na frente de maneira bastante impactante na rentabilidade. E a terceira preocupação que nós estamos, Carla, é com o custo da terra, né? Nós temos acompanhado uma movimentação muito forte no mercado de arrendamentos e, em alguns casos, até de compra e venda de terras, e negócios que, em anos como foi 2021, de produtividade boa e de preços bons, eu não tenho dúvida que 10 anos assim as coisas se equilibram. O problema é que nós não temos garantia nenhuma que teremos 10 anos assim, né, de produtividades boas e preços bons. Me parece que o preço de nivelamento que a soja vai para quando nós temos esse aumento do custo da terra, ficamos numa situação que preocupa. Bom, Antônio, olhando para esse primeiro grupo, a gente vai destrinchando aí essas informações. Olhando para esse primeiro grupo dos fertilizantes, agroquímicos e sementes, o produtor gaúcho já fez uma aquisição considerável desses insumos? Já comprou boa parte desses insumos para a safra 21-22 ou ainda não? E te pergunto mais, como fica, né, como está a sua análise diante dessa compra? Se já foi e do que foi feito, com uma taxa de câmbio mais elevada e agora a taxa de câmbio mostrando aí um recuo nos últimos dias, nas últimas semanas, para ele comercializar essa safra 21-22. É uma preocupação na sua perspectiva nesse momento? Sim, é uma preocupação, sim, e é uma preocupação importante. Embora nós estejamos vendo produtos que dobraram de preço, ou mais que dobraram de preço, nós também temos visto o grupo de fertilizantes e também produtos químicos continuar numa escalada de alta, apesar da queda da taxa de câmbio, o que vem comprovar aquilo que nós falamos anteriormente. O câmbio, ele não é o fator mais importante para o preço dos insumos, certo, nem para cima nem para baixo. O que mais impacta é justamente o preço das commodities. Com essa queda que houve no preço da soja, pode ser que nós tenhamos uma acomodação no preço dos insumos. Por outro lado, Carla, é bom lembrarmos que a partir de 1º de julho, nós temos a entrada do novo Plano Safra. Então, muitos produtores só vão ir às compras a partir da entrada do novo crédito.
Então, podemos ter mais um repique ali na frente. O fato é que nós não temos um levantamento que aponte exatamente quanto que já foi comprado os insumos para a próxima safra, nós não temos esse levantamento, mas nós temos alguns outros apontamentos que dão pelo menos sinais. E tudo nos leva a crer que houve uma antecipação da compra de insumos, sim. Muitos produtores anteciparam as compras, muitos produtores travaram o preço, muitos produtores venderam produto no mercado físico para comprar insumos em razão da escalada do preço. O pessoal viu, opa, esse negócio está subindo, não para de subir, se está assim agora, imagina lá na frente, eu vou travar. Aí foi lá, vendeu o produto e comprou insumo. Tudo indica que nós estamos mais comprados, mas nós não temos infelizmente, não temos nenhum motivo para apostar que não possa subir mais. Tá. E quando a gente olha para esses insumos que trazem ainda certa instabilidade e não temos controle, né? Porque estamos falando de combustíveis, de energia elétrica, a gente depende do governo e de uma série de medidas, e mais a questão do petróleo, quando a gente fala dos combustíveis, que também está numa escalada de preços, como é que o produtor pode otimizar esses gastos, Antônio? Ele tem condições de se planejar de alguma forma para otimizar quando a gente olha para esse grupo, nessa orçamentação, como você muito bem colocou? Ele tem como otimizar esses pontos sobre os quais ele não tem grande controle, ao contrário da compra de outros insumos? Essa é uma questão muito relevante, cara. Tem muitas questões que os produtores não têm controle. O produtor não tem controle do preço que ele vai pagar do insumo. Aliás, ele não tem controle sobre a alta do insumo, mas ele tem alguns outros controles que tem a ver com a gestão. Vou dar um exemplo. Comprar e pagar à vista um insumo ou comprar prazo safra tem uma diferença imensa no preço do produto. E às vezes não precisa nem ser prazo safra, viu? Se nós pegarmos os últimos 10 anos, em média, fertilizantes, produtos químicos, enfim, em média, entre o menor preço do ano, ou seja, o melhor mês para comprar e o pior mês para comprar, tem uma variação no preço do insumo de 25%. Isso é a média dos últimos 10 anos. Tá. Então, eu querer comprar no melhor dia, na melhor hora, acertar a mosca com ela voando, é impossível. Isso não acontece, ninguém tem capacidade de prever, não tem como adivinhar, assim como nós não adivinhamos o melhor momento de vender. Nós conseguimos ter lá um trecho do ano, mas nunca acertar no olho da mosca, não existe. Agora, produtores que não dominam o seu capital de giro, não dominam o seu caixa, ou seja, compra quando dá e vende quando precisa, ele tende a comprar pior os insumos e vender pior o seu produto. E a diferença do preço costuma variar de soja entre 26% entre o pior momento e o melhor momento. Então, veja, se eu comprar 25% pior e vender 25% pior, não adianta eu ter uma alta produtividade. Não adianta eu ter uma alta produtividade. Meu resultado financeiro vai ser ruim. E como é que eu consigo me posicionar melhor? Não é acertar a mosca com ela voando, que isso não existe. Não existe. É eu ter capital de giro próprio. Eu saber trabalhar com soja, mas também saber trabalhar com dinheiro. Sim. Eu trabalhar com uma dose maior de capital de giro próprio para que eu possa fazer melhores negócios. Então, comprar os insumos em melhores momentos e pagando à vista, batalhando desconto, fazendo pesquisa, se consegue resultados melhores do que a média. Eu posso não conseguir baixar meu custo, mas em relação à média do mercado, eu consigo baixar bastante mesmo. Essa é uma coisa. A outra coisa ao invés de fazer pacotes tecnológicos, conversar com o agrônomo. Ou seja, eu conversar com o profissional que me atende e olhar não para a minha propriedade, olhar para os meus talhões. Porque se um talhão é diferente do outro, imagina uma propriedade da outra e imagina a minha propriedade em relação
aquilo que os pacotes tecnológicos foram testados. Então, eu preciso ter uma postura de ter aquisição dos insumos corretos para cada um dos meus talhões, na quantidade correta, para minha circunstância lá da minha propriedade. E a terceira coisa que ajuda bastante a baixar custo, isso nós vimos já tem vários estudos nesse sentido, são os processos, Carla. Não adianta eu comprar o melhor insumo e colocar numa plantadeira mal regulada. Claro. Não adianta. Não adianta eu ter a melhor máquina e ter um operador que não sabe operar a máquina. E não adianta eu olhar de longe o que está acontecendo. Né? A presença do produtor no seu negócio, a orientação com o comando do RH, da coisa, do negócio, ter processos bem feitos, máquinas bem reguladas, o melhor insumo para a minha realidade, do meu local, do meu solo, do meu microclima, são as medidas que o produtor pode tomar para melhorar a sua situação diante de um momento tão grave de custo de produção. E essa gestão, né, essa busca por uma eficiência dessa gestão, Antônio, ela passa por essa questão desse terceiro grupo, que é a questão do custo da terra. Os arrendamentos, eles precisam entrar dentro de um planejamento bem feito, detalhado, estratégico do produtor, né? Porque como há uma demanda grande, não por soja, por milho, por trigo, por soro, por milheto, há uma demanda grande pelo agronegócio. Então, os oportunistas vão aparecer vez ou outra, e a gente tem que estar dentro de um planejamento muito detalhado e um conhecimento muito profundo na hora de tomar essas decisões também, né? Carla, esse é um ponto muito nevrálgico que tu está trazendo e que nos traz muita preocupação. Eu vou trazer aqui o dado do nosso levantamento de Carazinho, né, que é uma praça que nós levantamos há mais de 10 anos. E eu não vou trazer o dado do levantamento da safra 21, porque esse nós ainda não divulgamos. O CPE ainda está terminando lá do ajuste da planilha. Eu vou trazer a orçamentação, que para mim, por si só, já basta uma referente a maio, ok? Carla, para um produtor no Rio Grande do Sul, em maio do ano passado, pagar todos os custos de produção, inclusive a remuneração da terra, no caso dessa arrendada, ele precisava, para os nossos níveis de produtividade, que são na casa de 60 sacos, nós precisávamos de R$80. Ou seja, o produtor, vendendo a soja dele a R$80, ele pagava todos os custos de produção, pagava o COI, que é o custo operacional efetivo, o COT, que é o custo operacional total, que é onde é o COI mais as depreciações, e o CT, que é o custo total, que é o desembolso mais as depreciações mais o custo da terra. Nisso está lá o Prolabore dele, está tudo lá dentro. Mas ele sai no zero, mas paga seu Prolabore e vive numa boa, paga depreciação, tudo certo. Precisava cerca de R$80. Ele está precisando de 120. E aí eu pergunto para o nosso produtor, quantas vezes nós íamos na soja 120? Nem parece que há bem pouco tempo atrás nós tínhamos preço da soja na casa de R$70, na casa de 60 e poucos reais. Então, o que nós estamos vendo, né? Tem muitos contratos que estão sendo feitos, de arrendamento, sobretudo, que funcionam se as coisas acontecerem num céu de brigadeiro. Sim. Agora, qualquer nublada que der, poderá vir dar problema. Então, recomendamos aos produtores muita cautela, muito cuidado. Deixa eu entender então, Antônio. A gente tinha essa orçamentação para maio 20, média Carazinho, R$80, e para este ano 120, é isso? Exatamente. São R$40 120 com 50. 50% de aumento. Exatamente. Antônio, ainda assim, com esse aumento dessa orçamentação, esses custos mais elevados, será um ano de renda positiva para o produtor gaúcho de soja, ou vai ser um ano positivo para aquele que tiver uma gestão eficiente e fizer uma comercialização consciente?
Todo produtor que tenha uma comercialização consciente e tenha uma política de compra de insumos feita de maneira organizada, que é o que nós chamamos de comercialização, né? Comercialização não é só vender o produto, é comprar os insumos e vender o produto. Isto é a comercialização. Aqueles produtores que têm uma comercialização mais eficiente vão ganhar mais sempre, em qualquer circunstância. Em anos como esse, mais. Eu te diria que a safra 21 está sendo uma safra muito interessante, muito boa do ponto de vista da rentabilidade, porque nós plantamos ela com os custos, né, com a orçamentação feita em 20, e tivemos uma produtividade boa e estamos vendendo a preços bons. Agora, a nossa preocupação, Carla, não é 21. 21 nós já viramos a página. Nós estamos preocupados com 22. O produtor já colheu 21, ele está comprando insumo para 22. E essa, sim, um custo de produção muito mais elevado. Uma inflação nos custos de produção enorme. Nós mostramos aqui no Notícias Agrícolas, desde o início do ano, os nossos índices de inflação de custos, nosso IICP, que nós medimos desde janeiro de 2010, nunca esteve com valor acumulado tão grande como está nesse momento. E isso vem a cada mês aumentar mais. Estamos muito preocupados com a inflação de custos de produção e torcendo que a safra de 2022 ela seja não só boa em produtividade, mas também com preços elevados. Porque eu vou dizer um negócio para vocês. O que é preço alto em 2021, em 2022 não vai ser, não. Em 2022 vai ser preço normal, dado o aumento de custos de produção. Não precisa o preço cair para o produtor perder margem. Basta que o custo suba. A margem do produtor, o lucro do produtor, que é da onde ele vive, é a receita menos o custo. Então, o preço influencia a receita. Agora, se o custo aumenta, ele também diminui a nossa lucratividade. Então, não basta eu me preocupar só com o preço, eu também tenho que me preocupar com o custo. Antônio, tenho duas perguntas para você. Esse dólar mais baixo estava no seu horizonte? Você já estava esperando que, de fato, a moeda americana fosse se desvalorizar um pouco mais, ou a moeda brasileira fosse se valorizar um pouco mais nessas últimas semanas, né? Nesse último mês, talvez? E você falou bastante sobre essa questão da relação de troca, ou da enrolação de troca, né? Como você colocou. O produtor está buscando outras formas de travar os seus custos e os seus preços para essa comercialização antecipada? Bom, vamos lá. Travar é uma coisa, né? Fazer enrolação de troca é outra. Travar é eu fixar um determinado nível de custos, mas eu estou calculando os meus custos e a partir deles eu faço uma trava mercado. Outra coisa é eu transformar insumo em produto. Isso é ali que se dá a relação, a enrolação de troca, que torna tão fácil repassar preço para produtor. Então, são coisas um pouquinho diferentes. E com o câmbio, eu vou te dizer assim, ó, se tu me perguntasse no início do ano, Antônio, câmbio a R$5, pode? Eu ia te dizer, pode. É provável? Não. Eu me pegaria de surpresa, como de fato me pegou. Nessas últimas semanas, não. Nessas últimas semanas, nós já estávamos vendo o porquê que cairia a taxa de câmbio, uma vez que os Estados Unidos ele está com um pacote imenso sendo negociado no Congresso americano. Sim. Aliás, está sendo aprovado com imensa margem. Eles vão imprimir dólar a rodo, e esse dólar entra primeiro na economia americana, depois se transborda no mundo inteiro, sai derrubando taxa de câmbio no mundo todo. Certo. Então, nas últimas semanas, eu diria que não surpreende, mas uma queda dessas, olhando do início do ano para cá, pelo menos a mim, me deixa surpreso sim. Nesse tamanho, sim. Tá certo. E você acha que a gente deve ver uma movimentação dos preços da soja no mercado futuro norte-americano, que obviamente ainda é a nossa principal referência, de forma a compensar esse recuo da taxa de câmbio? Ou a gente ainda tem muita água para passar debaixo da ponte para saber que caminhos vão trilhar os preços da soja em Chicago? Carla, hoje o preço em Chicago está variando de acordo com o clima. Sim.
Então, a cada meteorologista que roda um modelo novo lá e olha as nuvens do que está acontecendo, sobretudo lá nas Dakotas, né? Vem uma informação nova do clima e mexe em Chicago. Certo. Estados Unidos antecipou o plantio de soja em razão da forte escassez que há do produto. Se eles tiverem uma colheita maravilhosa, a tendência é que a safra 22 tenha preços significativamente abaixo do que nós estamos tendo nesse momento. Agora, qualquer gota que falte lá já vai mexer para que essa diferença não seja tão grande ou, quem sabe, até se mantenha. Então, está muito difícil saber o que vai acontecer com a soja em Chicago, em razão que hoje o mercado está 100% voltado em clima e não em oferta e demanda. Mas eu diria que, tirando este fator, cai taxa de câmbio no Brasil, sobe o preço da soja em Chicago, por conta da queda da taxa de câmbio aqui. Mas, ainda assim, o fator mais preponderante daqui até setembro, que é quando o pessoal vai começar a colher lá nos Estados Unidos, e quando nós vamos ter uma correta visão do tamanho da área de soja no hemisfério sul, eu diria que nós vamos a cada dia volatilizar a partir do que está acontecendo no clima. Ou seja, mais um motivo para o produtor cada vez mais adotar uma comercialização consciente, né, Antônio? Que, lembrando, não passa só pela venda do seu produto, mas principalmente pela compra dos seus insumos, né? É isso aí. Antônio, eu te agradeço muito pela conversa, pelas orientações, principalmente, que estão postas aqui para o produtor brasileiro. A gente está falando bastante sobre o Rio Grande do Sul, mas todas essas suas orientações e observações e alertas, principalmente, valem para todos os produtores do Brasil. Muito obrigada mais uma vez. É sempre um prazer receber aqui você no Notícias Agrícolas. Obrigada. Eu que agradeço, Carla. O prazer é sempre meu. Um abraço a todos. Um abraço, até a próxima. Obrigada. Até mais. Conosco, portanto, Antônio da Luz, senhoras e senhores, economista-chefe da Farsul, a Federação de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul. E o Antônio da Luz sempre muito pontual nas suas análises, né? Sempre muito contundente e muito direto, o que é excelente, né? Então, Antônio da Luz nos chama a atenção para a alta dos fertilizantes, agroquímicos e sementes. Essas altas já estão bastante claras, portanto, para, como bem colocou também o Antônio, a orçamentação da safra 21-22 do Rio Grande do Sul, porque também, como colocou o Antônio da Luz, custos de produção só saberemos depois da colheita concluída. Então, a orçamentação para a safra 21-22 chama atenção a questão dos fertilizantes, alguns mais do que dobraram de preços, e ele detalhou bastante essa movimentação. O que principalmente puxou o preço dos fertilizantes não foi, senhores, o dólar alto aqui para nós, né? Mas os fertilizantes subiram de forma global, e isso diante do aumento dos preços das commodities, né? Então, um dos fatores para a alta dos fertilizantes, a alta do preço das commodities. Segundo fator, a relação de oferta e demanda. A demanda por fertilizantes e agroquímicos aumentou muito lá no hemisfério norte, onde a nova safra está em andamento. Estados Unidos terminando o seu plantio de soja, plantio de milho concluído, trigo de primavera, e a gente vai lá para a Europa, para a Ásia. A safra de verão está começando, portanto, para o hemisfério norte, aumentando a sua área em quase todos os produtos do hemisfério norte, e isso puxando mais demanda, portanto, por fertilizantes, agroquímicos e sementes de uma forma geral. E aí sim, a terceira variável para mexer no preço desse grupo de insumos é a questão cambial, obviamente, né? Nós tínhamos uma taxa de câmbio no início do ano perto de R$4, fomos para R$ 5,80 no final do ano passado, fomos para R$ 5,80 e agora estamos voltando para algo próximo a R$ 5,00. Então, toda essa volatilidade, obviamente, que puxou ali os insumos de uma forma geral. Agora, ele faz um alerta bastante interessante, né? A gente tem que se questionar por que o dólar continua caindo e os insumos continuam subindo. Então, é a isso que o produtor tem que estar atento. Ele faz mais um alerta. Os preços altos de 2020 não necessariamente serão os preços altos de 2021-22, dados os altos custos de produção.
Então fique atento, porque a sua comercialização precisa ser bastante eficiente para que você garanta boa renda. Atenção ainda às altas dos combustíveis, da energia elétrica e também dos custos da terra. Se você está chegando agora nessa entrevista, a gente vai disponibilizar já essa conversa na íntegra para que você possa acompanhar tudo detalhadamente, como nos explicou o Antônio da Luz, economista-chefe da Farsul, neste boletim. A gente fica por aqui, mas na sequência a nossa programação continua para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil.